Lá vamos nós para mais um passeio com Jesus, né? Aproveitando todas as horas do dia para fazer aquilo que Jesus, que São Paulo fala, né? Que a gente deve evangelizar oportunamente e inoportunamente. Eu sou muito bom do inoportunamente. Eu sou chato, né? Então a primeira coisa a falar, eu sou chato, né? Reconheço. A segunda coisa a falar, se alguém está vendo esse vídeo aqui esperando ver algum santo ou uma coisa fantástica, pode desliga logo, né? Para você não perder seu tempo. E eu vou falar para aqueles que precisam e estão querendo aprender de uma forma diferente. E como Jesus fala muitas vezes, né? Eu sou uma pedra. Eu sou a pedra, né? Não sou santo, estou longe disso. Então eu conto as coisas que Deus vai fazendo e falando comigo, que eu acho que como Ele fala comigo e eu sou uma pedra, então serve para todo mundo, né? Então eu queria contar isso para começar. Outra coisa que eu gosto, né? Eu vou lá, faço um determinado ensinamento e tal. Aí vem sempre uma pessoa achar que sabe mais do que eu. Tem muita gente que sabe, mas vem me contar as coisas básicas como se fosse a coisa mais profunda do mundo. E na maioria das vezes o que eu faço, eu falo: ah, tá. Coitado, né? Ele tá no alvoroço do conhecimento, ele quer passar para alguém. Tá bom. Vai que até eu esqueci, eu tenho que escutar uma coisa de novo, né? Então, lá vou eu, né? A gente tá ali também para escutar, então tá bom. Mas se a pessoa chega numa humildade, tranquilamente falando, eu escuto também tranquilamente falando e vou conversar, porque às vezes também Deus quer que a gente escute aquilo e também talvez tire alguma dúvida, né? Ou aprofunde algum ponto, não tem problema nenhum. Tudo ali a gente aprende a aproveitar todas as coisas para crescer e ajudar os outros, né? Então tá bom. Uma vez eu cheguei na casa de uma pessoa que ela sabia de algumas coisas, de ministérios que eu tenho, e uma grande amiga dela começou a me explicar como se eu fosse a pessoa mais ignorante do mundo sobre libertação. Sabe o que eu faço? Eu falo porque a pessoa trabalhava com um exorcista do Rio de Janeiro, né? E aí achava que todo mundo é ignorante, né? Só ela sabia tudo. Eu falei: olha, isso aí tá certo, tal, mas isso aqui eu acho que não é bem assim não, tá? É assim. Não, você não sabe nada. Eu falei: eu tenho aqui meus probleminhas, né? Eu tô aprendendo, né? Eu só faço isso há mais de 20 anos, mas eu tô aprendendo, não vou falar nada, né? Não, tal, assim, assado, tem que ser assim. Aí inventando regra, inventando coisa, eu falei: puxa, tem que fazer assim, Nossa! E lá vou eu, né? Então eu muitas das vezes eu paro para escutar, né? Deixa a pessoa falar, coitada, tá precisando falar com alguém, né? Aí falo. Se eu ver que tá na humildade, tá tranquilo. Se for na arrogância, eu desconverso, deixo pra lá, não vou perder meu tempo, né? Mas assim, aí às vezes as pessoas vêm falar: eu tô lendo tal livro, mas esse livro é muito ruim, esse aqui é muito melhor. Olha, se Deus mandou eu ler um livro, eu vou ler. Aí eu até falo assim: pô, mas e esse fato aqui, você acha que é tão ruim? Mas e esse fato que tá num livro narrado assim? Não, mas isso... mas tal santo leu sobre isso, hein? Não, mas Jesus falou sobre isso, então, né, tem sua relevância. A palavra diz sobre esse tal fato, né? Eu vou citando, a pessoa vai... então deixa. Sabe, a gente tem que aprender a escutar, a ler, a discernir tudo, até a própria palavra de Deus não é para ser lida assim de cabo a rabo. Você tem que ler com discernimento, tudo é com discernimento, porque senão você vai falar sei lá,
Se o teu olho te faz mal, pega e arranca e joga fora. Pô, o que vai ter de caolho andando pela rua vai ser uma desgraça, né? Porque a maioria do olho sempre vai pro lugar errado, né? Então, não é por aí. Você tem que educar o seu jeito de ser. Você tem que interpretar a palavra de forma decente, né? Mas tem muita gente aí que vai arrancar o olho, né? Eu morro de rir com isso, né? Eu lembro muito de Dom Cipriano, que ensinava assim a gente, né? Primeiro ele entende a palavra, depois ele fala assim, ele explicava como funcionava um certo dom e tudo aquilo que a gente não podia fazer, tudo que era errado. Se você aprendesse que está errado, provavelmente você não ia cometer aquele erro, né? Então a didática dele era muito interessante. E era engraçado que ele explicava uma coisa e no meio da explicação dele ele começava a rir. Porque certamente ele lembrava de algum acontecimento que ele aprendeu errando, ouvindo uma besteira, e ele começava a rir. A gente perguntava o Dom só ria, fechava o olho. Então, mas depois de certo tempo você vai aprendendo, né? Por exemplo, o dom da profecia. Eu vou falar dom da profecia. Dom da profecia, existe uma pessoa que tem o dom da profecia, que é legal, né? Pode ser um ministério de profeta, que é uma outra coisa totalmente diferente, né? O dom da profecia o cara usa de vez em quando Deus fala. O ministério de profeta não, ele conversa com Deus o tempo inteiro. É muito diferente. É a mesma coisa, eu lembro da Teresa Ruda explicando o dom da oração de cura e o ministério da oração de cura. Uma coisa é quando você usa assim, outra coisa é quando você vira, tem uma grande experiência com aquilo, de tanto usar, e você usa aquilo rotineiramente, e essa rotina toda você vai aprendendo cada vez mais, você fica extremamente experiente, você vira um professor daquela matéria, digamos assim. O outro não, você usa de vez em quando e, né, acontece. Então é diferente essa coisa, né? Então, aí eu vejo muita gente vai falar de profecia, eu garanto que não tem a menor ideia, muitas vezes, como funciona isso profundamente, né? Eu vou botar alguns dados, né? Então, eu escutar a Deus, eu escuto, né? Uso da maioria das vezes para proveito próprio, né? Deixo que Deus me eduque. Primeira coisa. Segundo, logicamente Deus, quando pode, me usa para isso, em grupos de oração, em grupos de revelação, que é para ele quer falar alguma coisa e aí vai, né? Então eu uso dessa forma. Mas eu só posso usar dessa forma? Não. Deus é Deus. Deus, ele faz o que ele quiser com o dom dele, né? Ele é o Senhor, é o Criador, é o Todo-Poderoso. Eu sou a pedra. Eu não sou nada, né? Então tem vezes que é engraçado assim, né? Que eu estou no meio de uma oração de cura, né, interior ou cura física, e o Senhor entra em profecia. E aí eu já estou acostumado, né? E em vez de eu parar a oração para alguma coisa, não, eu simplesmente deixo ele falar. Ele vai falando no meu coração e eu vou repetindo, né? Tal, assim, ele fala isso, fala aquilo, e é assim que vai acontecer, é assim que vai acontecer, você é assim, assado, né? Eu lembro um caso de eu estava rezando aí para um círculo de oração, tinha rezar por todo mundo daquele círculo, umas 20 pessoas tinham, uma meia hora para fazer isso, ou seja, 1 minuto e pouco para cada pessoa, né? Então você tem que acreditar bem no milagre de Deus para conseguir fazer isso, porque você não tem tempo nem de respirar. E aí foi, e uma das pessoas que a gente começou a rezar, logo no meio dessa oração, Deus entrou em profecia, né? Olha, eu sei que você fez, foi errado o que você fez, eu te tirei de lá, você sabe disso, não faça mais isso, e a partir de agora ande comigo. As palavras foram mais ou menos essas, lógico que não foram essas, isso só aconteceu há uns anos atrás, mas foi por aí, e ele dava os detalhes de onde a pessoa andou. Rapaz, os detalhes são loucuras. E ele fala mesmo, tá nem aí.
aquelas facas guinso, né? Daquele propaganda. Rapaz, fala, não tem jeito com ele não. E lá vai, ele fala mesmo. Então, isso muitas vezes de oração de cura, muitas vezes ele vem e fala com a pessoa direto, né? Eu só estou ali repetindo o que ele está falando, né? Ele fala no meu coração, opa, tá aqui, o Senhor vai falar. E aí é interessantíssimo que vem, porque a minha oração em si tem, né? Deus escuta, toca, tem que ser tocado, mas quando o Senhor entra para falar, aí muda tudo. Aí é outra coisa, é outro patamar, né? Geralmente ele vai lá embaixo, ele vai na ferida, ele vai, e é bem interessante. Então às vezes acontece isso, acontece. Uma vez eu lembro também uma vez que eu entrei numa, tava aí uma pessoa pedindo, não, reza por mim, eu falei, tá bom. Geralmente eu sempre rezo em dupla, mas dessa vez é uma pessoa conhecida, eu falei, não, reza, tá bom. E aí eu fui rezar. E acontece que eu achei que era oração de cura simples, tranquila, e foi que entrou numa oração de libertação pesada. E eu falei, o negócio era pesadíssimo. Eu falei, meu Deus do céu, esse negócio tá ficando complicado, já que tá bem complicado, né? Eu não tinha essa percepção. E aí quando a coisa ficou muito, muito, muito ruim, eu já não sabia mais o que fazer direito, né? Eu pedi ajuda a Deus, onde é que eu estava falhando. Nesse momento entrou Jesus em profecia. Cara, é uma coisa muito legal, é muito legal, muito. Não posso falar outra coisa. E na hora que Jesus entra em profecia, o demônio na mesma hora para. É impressionante, cara. É aquilo que na palavra diz autoridade. Meu Deus, ele em questão de minutos ele parou tudo e expulsou o demônio e resolveu tudo. Eu fiquei primeiro muito grato, né? Porque a situação era bem delicada, era bem difícil, e ele resolveu, né? Eu não estava preparado para uma oração de libertação, e nem muito menos naquele nível, né? E ele entrou e resolveu. Eu já vi ele fazer isso algumas vezes, não é uma ou duas vezes, já fez várias vezes, né? Quando a coisa é porque a gente tem uma percepção e a realidade é muito mais profunda, né? Então é muito legal, tá? É difícil, mas é muito legal. Então eu queria falar, então, eu mostrei, né, o dom de profecia. Tem um ministério de profecia que você está numa reunião e Deus quer que você vá lá e fale alguma coisa. Pronto, falou. E outra coisa, quando você precisou para que ele queria falar pessoalmente com a pessoa, falou. Que ele queria falar grupalmente com a pessoa, falou. Em cura interior, ele fala. Em libertação, ele fala. Então, às vezes a gente fica limitado, não, o profeta só vai falar sobre se estiver numa certa situação, em qualquer lugar, né? Ainda dou outro tema, né? Quer ver? Quando a gente está muito próximo dele, está conseguindo andar próximo com ele. E um dia eu fui numa reunião na igreja e era para escolher o coordenador, vicarial, CAL, XYZ. Eu, como naquele tempo eu era chefe de grupo, eu fui também, né? Fui convocado para ir, fui e tal, a gente reza antes e tal, para estar preparado. Aí chegou lá, eu sentei na cadeira, começamos com 3, 4 pessoas, comecei a conversar, e aí de repente eu escutei, Deus falou assim comigo, não se preocupe, porque você não será escolhido como o coordenador vicarial. Eu falei, mas pô, essa palavra, eu falei, sabe aquele momento que deu aquela palavra, eu falei, nossa, eu tô maluco, por que Deus ia me falar isso?
né? A gente não sabe de nada, né? Aí começou a reunião, foi para cá, foi para lá, oração, vamos pedir intercessão, palavra, vamos ver o que Deus quer, aquele negócio todo, tem toda uma dinâmica, fez essa dinâmica toda, e aí fomos para a parte da votação, né? Depois do discernimento. E eis que o meu nome apareceu no meio da votação. Eu fiquei olhando para aquilo, mas geralmente eu não gosto nem de aparecer, nem de ser ninguém, né? Eu fico lá no fundo. Só quando Deus fala, se possível eu não falo nada. Se Deus mandar que eu falo, né? Senão eu fico quieto. Deve ser essa minha capacidade de ser mineiro, né? Mineiro é assim, né? Fica quieto. Eu fico quieto. Mas só que meu nome apareceu, e todos os nomes que aparecem tem que ter discernimento para a segunda votação, para a escolha. E aí entraram 1, 2, 3, 4 ou 5 nomes. O meu é um deles. Eu falei, meu Deus do céu, tá errado isso. Aí naquele momento eu lembrei da palavra que o Senhor tinha me dado: você não será escolhido. Aí me tranquilizei. Aí tá bom. Aí você ia perguntar a cada um se ele quer ou não participar da segunda parte. Aí foi perguntando a cada um, né? Eu era o quarto acho que é o quarto a responder. O primeiro falou que não estava preparado e não queria. Aí eu, opa, pode desistir. Eu falei, tô salvo. Tô salvo, não serei escolhido. Me senti bem mais embaixo. Aí tá bom. Aí o segundo também não aceitou a indicação. Veio o terceiro, também não aceitou a indicação. Aí quando era a minha vez, na hora que eu me perguntar, o responsável pela votação falou o seguinte: segundo a regra da igreja, os últimos dois não podem negar. Aí eu falei, ferrou, sou eu e a outra pessoa. Ela falou assim, lembra daquela palavrinha que o senhor disse que eu não seria escolhido? Eu acho que deu probleminha. Aí eu segui à frente, né? Eu falei, eu não sei o que fazer, né? Então, vamos em frente, né? Vamos ver o que vai dar. O Senhor é o dono dessa coisa, né, toda, e se tiver que ser, vai ser. Quem sou eu para negar? Né? Não estou preparado, eu acho, mas já que o Senhor tá botando na ficha, mas ele falou que não seria, então tá meio complicado, né? Aí teve a segunda votação, e aí, graças a Deus, a outra pessoa foi escolhida, e eu votei nela. Aí a pessoa ganhou, mas ganhou assim o dobro de votos. Então eu dei muita graças a Deus. Mas eu queria botar isso, né? A gente não sabe o futuro, a gente não sabe nada, a gente acha que sabe alguma coisa, mas na verdade não sabe. E Deus nos guia durante todo o processo, né? Se o senhor quiser levar essa pedra aqui para outro lugar, ele leva. Nós vamos embora. Se quiser ficar aqui, também vamos embora, né? Estamos aqui para obedecer e para ter essa grande, eu chamo de grande aventura com Deus. Tem muita gente que vai falar que só fala em desgraça, que vida com Deus. Esquece, vida com Deus é bom. Vida com Deus é muito bom. Tem muitos desafios, tem muita coisa assim, um pouquinho talvez fora do normal, mas é muito bom. Então esse é meu testemunho. Viver com Deus é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem.
E porque ele é muito companheiro, ele é muito legal, ele está sempre junto e ele, na maioria das vezes, prepara a gente antes das coisas acontecerem para que a gente suporte tudo e passe com ele, né? Então eu queria dar esse, sei lá, eu comecei de um jeito, eu vi um testemunho, mas é isso que Deus queria falar, né? Não sei para quem também, se for para você, que bom, isso é uma pedra dividindo com a outra, né? Então, que a alegria do Senhor esteja sempre contigo, paz e bem.